Olá a todos! Vamos meditar essa semana sobre o Evangelho de João e a masculinidade bíblica e a sexualidade bíblica. E o Evangelho de João ele tem uma característica muito interessante nesse sentido. Ele fala mais da história de algumas mulheres e isso é muito interessante para nós. Por exemplo, nós temos ali no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, a história de um casamento. Ali, a festa está acontecendo e o vinho acaba. E para aquela cultura isso seria uma vergonha muito grande, o casal não tem nem o vinho para oferecer. Né? Que tipo de casamento vai ser esse? Né? Um casamento de gente que não tem nem condições de oferecer o básico. E aí acontece que Jesus está no casamento e Maria fala, olha, acabou o vinho. E ele fala, olha, ainda não. Né? Só que aí ela fala, olha, façam o que ele mandar. E Jesus faz ali seu primeiro milagre, que é pedir que enchessem as vasilhas de água e ele transforma a água em vinho, e um vinho melhor do que aquele que vinha sendo oferecido. E o que a gente aprende nessa passagem? Né? É particularmente uma passagem muito importante para mim. Foi o texto usado pelo meu pastor no dia do meu casamento. E ele trouxe essa reflexão para nós como casal, né? Para mim e para minha esposa, de que não pode faltar vinho no seu casamento, né? Não pode faltar a alegria, tudo que o vinho simboliza, né? Não pode faltar essa alegria, esse sabor, essa qualidade de vida no meio do casal, no casamento, né? E eu trago isso para mim, né? E compartilho isso com vocês agora, né? Então, uma relação entre um homem e uma mulher é algo rico, né? É algo belo, é algo saboroso, né? Porque é algo que Deus fez e quando Ele faz uma coisa, Ele faz com muita qualidade, Ele faz de forma muito rica mesmo. Então essa passagem de João traz isso de forma muito especial. E depois a gente tem de fato uma passagem que foca bastante numa mulher, que é o capítulo 4, versículo de 1 a 26, que é a história da mulher samaritana, uma história conhecida de todos nós. Jesus encontra essa mulher e manda ela chamar o marido, né, para eles conversarem. E ela fala, olha, não sou casada. E Jesus fala, muito bem, você teve 5 maridos e nenhum deles é seu marido. E aí o que a gente percebe, né? Jesus conhece a nossa história. Ele conhece, inclusive, a nossa história sexual. Né? E é importante ser sincero com Jesus nesse sentido. Essa mulher foi. Né? E é interessante que é a primeira pessoa para quem ele assume que é o Messias, né? Para essa mulher em crise de relacionamento, né? Em crise com o marido, em crise com a questão da sua sexualidade. Né? E ali Jesus consegue começar um trabalho naquela região através de uma mulher assim. Então Jesus conhece nossa história, ele não ignora ela, mas ele quer transformar essa história. Ele quer entrar na vida das pessoas e fazer com que a vida delas seja diferente. Né? E talvez uma mulher que buscava sempre um sentido para a vida no casamento percebe que nenhum homem daria a ela o sentido completo que só Cristo pode dar. E aí, dali para frente, ela se torna uma mulher viva, uma mulher alegre, uma mulher que testemunha o poder de Cristo. Né? O relacionamento dela com Cristo transforma totalmente, de fato, a vida dela. Inclusive na questão da sexualidade, inclusive na forma como ela se relacionava com os homens. Depois nós temos uma outra mulher. Para mim, o capítulo mais bonito desse evangelho, talvez dos evangelhos todos, que é o capítulo 8 de João. Quando uma mulher é levada em flagrante adultério até a presença de Jesus. E ali falam para ele assim, e agora, o que fazemos com essa mulher? Ela foi pega em flagrante. E aí Jesus escreve na areia. Tão bonito, né? Jesus é tão incrível que ele não fica escravo da situação, ele não se sente pressionado pelo contexto. Mas tranquilamente ele escreve na areia, ele se levanta e ele diz, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E com essa passagem, uma passagem de pecado sexual, de um adultério, ele traz a nós a lembrança da graça. A lembrança de que é necessário cuidar das pessoas e restaurar a vida delas e não jogar pedras. E ali todos reconhecem a necessidade que tinham de serem curados.
E aí ele chega para essa mulher e fala: alguém te condenou? Não, eu tampouco. Então vá e não peque mais. Então Jesus, ele quer fazer o mesmo por cada um de nós. Olha, vem, você que está preso na imoralidade, na destruição do adultério. Vem que eu curo você, eu restauro você, eu acolho você. E não peques mais. Não deixa mais esse pecado de imoralidade destruir sua vida. E depois nós temos o capítulo 11, onde um homem agora é o centro da história, que é Lázaro. Ele morre. Um amigo de Jesus morre. E quando Jesus vai visitá-lo, Jesus chora, porque ele amava aquela família, ele amava aquele Lázaro, amava aquelas duas irmãs, Marta e Maria. E a gente vê isso na relação entre eles, né? E Jesus, ele faz o túmulo ser aberto, e ele clama a Deus, e aquele homem é ressuscitado. E isso é muito interessante. E ele pergunta para aquelas mulheres, né? Vocês creem que ele pode viver? E aí elas respondem: nós cremos que no último dia ressuscitaremos, né? Ele falou: você crê que ele pode viver? Então Jesus nos dá essa lição profunda de que não há obstáculo difícil para ele. Ele pode e quer vencer todos os obstáculos, todas as limitações para produzir vida em nós. Nem a morte é um obstáculo. Ele quer produzir vida profunda. E ele faz isso na história do Lázaro, e isso serve para nós. É possível viver, é possível ter vida plena, ressuscitar, né, antes mesmo do último dia. E por último nós temos o capítulo 21, né, são cenas do Evangelho que eu tenho tentado trazer aqui, que são cenas de pós-crucificação, uma cena de ressurreição, em que ele encontra com Pedro, e aí ele fala com Pedro, né, você me ama? Você me ama? Você me ama? E aí sempre a resposta é: apacenta as minhas ovelhas. O que eu quero trazer com isso? Jesus morreu para nos salvar, para nos transformar. O que Ele quer de volta? Nosso amor. Ele quer que nós nos entreguemos a Ele por amor, para cuidar da obra dEle, para cuidar de outras pessoas, inclusive. Você, homem que me ouve, você, mulher que me ouve, Jesus Cristo entregou a vida dEle numa cruz, porque Ele te ama e quer restaurar a sua vida. Ele quer o seu amor, Ele quer que você também se entregue a Ele por amor, assim como Ele se entregou a você por amor, para fazer de você um instrumento, para fazer de você um canal de amor para outras pessoas. Ele quer restaurar sua vida, suprir suas carências e ser o Deus que te supre. É isso que Deus mais deseja fazer em nossas vidas, e que possamos abrir o nosso coração e deixar esse Evangelho transformador nos tratar, nos curar e nos transbordar. Até a próxima.